Irmãos e irmãs, paz e bem. A liturgia da palavra deste 11º domingo do tempo comum vem de encontro àquilo que celebramos este ano na igreja, o ano da misericórdia. A primeira leitura nos relata o modo como o profeta Natã repreende Davi por conta do pecado que ele cometera. Arquitetara a morte de Urias para poder ficar com a esposa dele. Natã relembra todas as bênçãos que o Senhor tinha concedido a Davi e questiona: como ousastes desprezar a palavra do Senhor? Davi reconhece o seu erro e Natã anuncia o perdão de Deus. Esse texto nos mostra o quanto o profeta de Deus denuncia a injustiça e o pecado por um lado, mas anuncia a misericórdia de Deus, sempre disposto a perdoar. Deus não compactua com a injustiça e o pecado, mas ama o pecador e o convida, pelo profeta, ao arrependimento e à conversão. O Evangelho nos apresenta um texto no qual um fariseu acolhe Jesus em sua casa. De repente surge em cena uma mulher que unge e beija os pés de Jesus. O fariseu questiona o fato de Jesus deixar-se tocar por uma mulher que ainda por cima é pecadora pública. Então Jesus conta uma parábola. Um credor tem 2 devedores, sendo que um tem mais dívida do que o outro. Este credor perdoa os 2. Qual dos 2 se sente mais agradecido e demonstra mais amor para com este credor? Pergunta Jesus. Aquele a quem mais é perdoado, conclui o próprio fariseu. Desta forma, Jesus anuncia o perdão e a salvação àquela mulher tida como pecadora pública, porque ela demonstrou muito amor, reconhecendo-se pecadora, diferentemente do fariseu que julga e não se reconhece pecador. A mensagem do Evangelho é clara. Antes de tudo, Jesus, por sua atitude, mostra como Deus não separa, nem discrimina e não age por preconceitos. Ele acolhe e se deixa tocar e aproximar por uma pecadora pública, diferentemente do fariseu que exclui, achando-se puro. Jesus mostra que todos temos acesso a Deus, que se fez próximo de cada um de nós. Ele nos revela que o perdão e a salvação não dependem de um sistema de pureza marcado por cumprimento de leis e de ritos, tal qual o fariseu, e nem por ameaça de condenação, mas que a salvação e o perdão de Deus dependem, antes de tudo, do próprio amor de Deus, que é sem medida. E da parte do ser humano, depende do reconhecimento diante deste amor de ser pecador e do arrependimento e a acolhida deste amor, que então deve se manifestar também em atitudes de amor, de perdão, de misericórdia, atitudes que buscam ir além do pecado. Paulo apresenta de modo bem claro que a justificação ou a salvação não é obra humana, fruto de cumprimento de leis, mas antes é ação de Deus que justifica o homem, ou seja, o perdoa. O ser humano, porque experimenta este amor sem medida e esta misericórdia de Deus, que se manifesta sobretudo para nós na cruz, deve buscar amar na medida deste amor, para poder dizer com Paulo: é Cristo que vive em mim, e assim buscar superar suas limitações e seus pecados. Deus nos ama não apesar de nossos pecados, mas contando até mesmo com eles, pois sabe que somos pecadores. Deus transforma nossos pecados em graça, na medida em que reconhecemos tais falhas, e na abertura da fé, somos capazes de aprender, até com eles, aquilo que devemos ir melhorando em nós. Que o Senhor nos ajude sempre mais a aprender de nossos próprios pecados e assim mais amar, mais perdoar, mais ser misericordioso como Ele é misericordioso.
Que o Senhor nos ajude neste caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.